Fala pessoal, Davi do Bacon Tástico para mais um Bacon Tástico Now. E antes de eu começar esse vídeo, eu queria logo deixar claro o seguinte, tá? Eu não tenho absolutamente nada contra Mulher Maravilha, personagem da DC, muito menos contra a Gal Gadot, muito menos, mais ou menos, contra Liga da Justiça. Não gostei do filme mesmo, de fato, não vou mentir pra vocês. Mas, sem dúvida nenhuma, um dos pontos positivos de Liga da Justiça foi a Mulher Maravilha. Assim como pra mim ainda é a melhor personagem que a DC trouxe até agora no seu universo cinematográfico. Esse vídeo não é pra fazer também um comparativo necessariamente e especificamente entre a personagem da Gal Gadot e a personagem da Dany ou Dene Guria ou Gurira. Eu confesso que os sobrenomes africanos ou de origem aparentemente africana me confundem um pouco. Assim como eu passei muito tempo para falar Gal Gadot, sei lá, não sei, e já tô fazendo comparação. Mas não tenho intenção de fazer comparação aqui entre as duas atrizes, nem necessariamente entre as duas personagens, tá? Não é a minha intenção com esse vídeo, mas eu queria dar o meu parecer, né, do que foi pra mim ter assistido Pantera Negra e especificamente o que foi pra mim ter encontrado essa personagem da Okoye, interpretada pela Dene Guria, e que me marcou bastante após ter assistido o filme, ao ponto de eu estar meio obcecado pelo personagem em si. Já fui atrás das comics, dos quadrinhos onde ela aparece, e também fui atrás de entender um pouquinho mais de como funciona o universo da própria personagem dentro do contexto de Pantera Negra. E eu acho que era mais sobre isso que eu queria discutir nesse vídeo, como essa personagem, além de todo o elenco de Pantera Negra, que foi realmente muito bom, depois de ter assistido o filme agora na estreia oficial dele, mas como essa personagem especificamente se destacou em comparação a todo o resto do elenco, tanto em questão da importância dela e de como ela é trazida no filme, a personagem, mas também por conta da nossa queridíssima aí que tá do lado, que a interpreta, né? A interpretação dela enquanto atriz também foi fenomenal. E isso ocorreu, ou isso, né, se deu por alguns pontos, na minha opinião. Um deles especificamente, e que me fez, né, pensar, poxa, essa é a Mulher Maravilha que eu queria ver nos cinemas, ou esse é o ideal de Amazona que eu acho interessante. Foi, inicialmente, né, a carga atlética e de luta mesmo, de combate, que essa personagem apresentou no filme. Novamente, sem fazer comparações necessariamente a nenhuma outra personagem, mas todas as cenas de luta, né, da Okoye no filme foram incríveis, se não quase tão boas ou até melhores mesmo do que a do próprio Pantera Negra, especificamente porque se você der uma olhada no filme, e eu aconselho demais que você assista o filme e também confira os nossos comentários aqui no Bacon Tástico que a gente está fazendo sobre esse filme, os conteúdos que a gente está criando, coloca um izinho aqui na tela e também na descrição desse vídeo para você conferir. Mas se você assiste o filme, você percebe uma diferença muito grande entre as cenas de ação dela, da personagem da Dany ou Dene, e também do próprio personagem do Pantera Negra, especificamente no que diz respeito ao uso ou não uso de efeitos especiais para fazer as cenas de ação. Existe um pouquinho de CG, um pouquinho de computação gráfica em algumas cenas dela, especificamente na questão da arma que ela usa, da lança que ela usa e como que ela usa essa lança, esse bastão e tal, mas grande parte das cenas de ação dessa personagem são feitas de maneira prática e são praticamente cenas de luta pra valer. É quase como se você estivesse assistindo dentro do filme do Pantera Negra um outro filme de artes marciais, né, de um Jet Li, de um Bruce Lee ou até mesmo de um Jack Chan durante o curso do filme. E isso não quer dizer que o próprio Pantera Negra não tenha aí os seus golpes marciais, mas grande parte das cenas do Pantera Negra envolvem, por conta da roupa talvez, ou por conta da movimentação um pouco mais dinâmica, envolvem muitos efeitos especiais, muito CG, né? A própria roupa dele e tudo mais tem um poder cinético e tal, que essa personagem especificamente não tem. Então a força de combate dela enquanto personagem no filme chama muita atenção e aproxima ela desse ideal de Amazona, né? Dessa guerreira feminina extremamente brutal, extremamente
forte e capaz de tanto se defender quanto de atacar o inimigo. Isso me marcou bastante nesse filme do Pantera Negra. Inclusive, caso para você também tenha sido destacado essa questão, deixa aqui nos comentários o que é que você achou disso, se você notou esse nível maior de, sei lá, de brutalidade mesmo das cenas de ação em que a Okoye aparece em comparação com as cenas que o próprio Pantera Negra se destaca dentro do filme. Outra questão que eu também achei muito legal a respeito dessa personagem, que vai até um pouco no oposto, na oposição do que eu acabei de falar em relação às cenas de luta, foi a carga dramática que a personagem da Dani Dene, sei lá, da Okoye em si, trouxe pra esse filme nas cenas em que essa carga dramática é enaltecida. Eu não vou dar spoilers do que acontece, mas você sabe do que eu tô falando caso você tenha assistido. E existem alguns momentos no filme bem específicos de virada de trama, né, onde as coisas meio que viram de ponta cabeça e o que era certo deixa de ser certo e tudo mais, em que você nota todos os personagens da cena sentindo uma certa dor, sentindo um certo lamento, sentindo uma certa carga de tristeza, mas a personagem dela especificamente, pela questão dela mesmo, pela natureza da personagem, de ser a principal arma do rei, ou seu braço direito bélico do rei, a general, digamos assim, literalmente, né, de Wakanda e do exército do rei, né, do exército real de Wakanda. Você nota um impasse sentimental dela entre servir o rei e servir as pessoas que ela ama, ou ajudar as pessoas que ela ama, né? Ou estar próximo, defender as pessoas que ela ama, lutar por essas pessoas, né? E você consegue perceber na expressão facial dessa atriz, e você consegue perceber na conjuntura do corpo dela e como aquele corpo reage à cena, né? Se segurando e tentando manter uma postura de meia imparcialidade com o que tá acontecendo, apesar dela por dentro estar se dilacerando pelo que tá acontecendo também, pela dor, né, do que tá acontecendo no momento, já que é uma cena de perda, digamos assim, tanto de status quo quanto de outras coisas que eu não vou entrar aí em detalhes, que fica incrível, é inquestionável a carga dramática, é inquestionável a interpretação e o quanto essa personagem num filme de super-herói, pra mim, conseguiu me marcar nesse sentido. Eu me senti muito movido pela interpretação e pela capacidade da atriz de passar esse sentimento de um personagem meio que em cima do muro, dentro de uma questão em que o coração dele claramente não tá em cima desse próprio muro, mas o dever, mas a obrigação dela para com o rei tão nesse impasse e acabam falando um pouco mais alto do que o próprio coração. E por último, como mais um motivo de eu crer que essa pra mim é a verdadeira Amazona, é a verdadeira Mulher Maravilha, digamos assim, eu acredito que a relação dela com as outras personagens do filme, tanto personagens femininas quanto masculinas, me passou uma ideia de um protagonismo sem haver de fato o protagonismo da personagem no filme. Eu não sei se pra você que assistiu o filme ou pra você que vai assistir o filme depois de ver esse vídeo, isso vai ficar tão claro assim. Mas a gente discute muito o futuro filme da Viúva Negra, a gente discute muito o futuro filme de uma protagonista feminina da Marvel, como a própria Feiticeira Escarlate e outras, assim como a gente vinha discutindo o próprio protagonismo da Mulher Maravilha dentro da DC, né? E como a DC fez certíssimo em ter trazido a Mulher Maravilha com seu filme solo, que acabou se tornando um dos maiores sucessos da DC em comparação até com Batman vs Superman e outros. Mas pra mim, até o próprio caso da Mulher Maravilha, da Gal Gadot, o Gadot, trouxe uma certa incerteza antes do filme chegar de fato às bilheterias, né? Quando você olhava para a atriz e olhava para a personagem e olhava para o contexto, por mais que houvesse, sem dúvida, uma cacetada de gente certa de que ia dar tudo certo, eu particularmente não achava que o filme da Mulher Maravilha ia dar tão certo quanto deu. Fico feliz que tenha dado, mas eu não achava que ia dar tão certo assim. Mas no caso aqui da nossa querida Okoye ou da nossa querida Dani Gurira, para mim seria um vacilo gigantesco da Marvel se não colocar essa personagem
num papel de fato de protagonista em um futuro filme, um futuro spin-off aí de Pantera Negra, ou sei lá, em um filme apenas com protagonistas femininas, caso a Marvel assim queira fazer como a DC quis fazer com as Aves de Rapina, com as Sirens, né? Com aquele filme, suposto filme que vai sair aí, envolvendo a própria Margot Robbie no papel de Arlequina e por aí vai, né? Pra mim, não haveria forçação de barra alguma e não haveria dificuldade nenhuma da Marvel de colocar essa personagem especificamente como uma protagonista solo de um filme falando talvez sobre questões mais feministas ou, sei lá, apenas trazendo ela como protagonista frente a um grupo de personagens que seguem ela especificamente. O tipo e o nível de protagonismo dessa personagem por conta da interpretação dela e da colocação dela no filme, pra mim, são sem comparação. Eu saí do filme do Pantera Negra sentindo que essa personagem precisa ter mais destaque no MCU, no universo cinematográfico da Marvel e talvez, inclusive, o seu próprio filme. É esse o tipo de comparação que eu gostaria de fazer entre os outros protagonistas dos filmes da Marvel, independente deles serem homens ou mulheres, e essa personagem especificamente, e como essa personagem me fez querer que ela tivesse, sem dúvida nenhuma, um protagonismo dentro dos filmes da Marvel. Mas essa aqui é só a minha opinião e mais uma vez eu não quero de forma nenhuma denigrir a imagem da senhorita Gal Gadot ou do próprio filme da Mulher Maravilha com a thumb ou com o título. Mas eu queria, sem dúvida nenhuma, traçar, não um paralelo, mas traçar uma linha de pensamento envolvendo Pantera Negra, essa personagem especificamente da Dany Gurira, e o ideal de Mulher Maravilha que a gente vê hoje no cinema. De uma mulher de fato que é uma maravilha em todos os sentidos, tanto no sentido de combate, quanto no sentido de integridade, quanto no sentido de dramaticidade também. Deixa aqui embaixo nos comentários a tua opinião a respeito desse tópico, por favor, sem hate, por favor, sem palavra de ódio, com opinião, com argumento, na vontade mesmo de fazer uma discussão interessantíssima sobre esse assunto, legal? Fora isso, se você gostou desse tipo de vídeo, não esquece de dar um tapa no like aí para ajudar a gente a customizar melhor o conteúdo que a gente traz aqui para você e também para ajudar na divulgação do canal. E óbvio, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal do Bacontástico, a gente traz muito conteúdo sobre filmes, séries, games e muito mais aqui todo dia no YouTube, legal? Bom, meu nome é Davi, vou ficando por aqui, a gente se vê por aí, Wakanda Forever, é isso aí, tchau, tchau.